Graças e paz, irmãos. Mais uma vez estamos na nossa campanha de leitura bíblica em um ano. Talvez os irmãos estranhem o ambiente, mas é que nós estamos em viagem, viajamos para dar um curso e, em especial para aqueles que têm o costume de acompanhar de manhã, não tivemos condições de enviar o vídeo pela manhã, pelo fato de estarmos num lugar onde não temos acesso à internet e pelo celular fica difícil, há um gasto muito grande de gigas na transmissão do vídeo. Então, se você estiver recebendo agora, então saiba que o atraso foi por uma questão de viagem. Então nós queremos ler com você nessa manhã, mais especificamente 29º dia da leitura bíblica, Êxodo ou Levítico, capítulo 3, 4, 5 e 6. Está escrito, Levítico 3: E se a sua oferta for sacrifício pacífico, se a oferecer de gado, macho ou fêmea, a oferecerá sem mancha diante do Senhor. E porá a sua mão sobre a cabeça da sua oferta, e a degolará diante da porta da tenda da congregação, e os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão sangue sobre o altar em roda. Depois oferecerá do sacrifício pacífico a oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura. Então ambos os rins e a gordura que está sobre eles, e sobre as tripas, e o redenho que está sobre o fígado com os rins, tirará. E os filhos de Arão queimarão isso sobre o altar, e em cima do holocausto, que estará sobre a lenha que está no fogo. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E se a oferta for de gado miúdo, por sacrifício pacífico ao Senhor, seja macho ou fêmea, sem mancha, e o oferecerá. Se oferecer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor. E porá a sua mão sobre a cabeça da sua oferta, e a degolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão espargirão o seu sangue sobre o altar em redor. Então, do sacrifício pacífico, oferecerá ao Senhor por oferta queimada a sua gordura, a cauda toda, a qual tirará do espinhaço, e a gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura. Como também tirará ambos os rins, e a gordura que está sobre eles, e sobre as tripas, e o redenho que está sobre o fígado com os rins. O sacerdote queimará isso sobre o altar. Manjar é da oferta queimada ao Senhor. Mas se a sua oferta for uma cabra, perante o Senhor a oferecerá. E porá a sua mão sobre a sua cabeça, e a degolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão espargirão seu sangue sobre o altar em redor. Depois oferecerá dela a sua oferta por oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura. Como também tirará ambos os rins e a gordura que está sobre eles, e sobre as tripas, e o redenho que está sobre o fígado com os rins. E o sacerdote queimará isso sobre o altar. Manjar é da oferta queimada de cheiro suave. Toda a gordura será do Senhor. Estatuto perpétuo será nas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Nenhuma gordura nem sangue algum comereis. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando uma alma pecar por erro contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca do que não deve fazer, e obrar contra algum deles, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado, que pecou um novilho sem mancha, ao Senhor, por expiação do pecado. E trará o novilho à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça do novilho, e degolará o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho, e o trará à tenda da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo no sangue, e daquele sangue espargirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu do santuário. Também porá o sacerdote daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático perante o Senhor, que está na tenda da congregação, e todo o resto do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. E toda a gordura do novilho da expiação tirará dele, a gordura que cobre a fressura,
e toda a gordura que está sobre a fressura, e os 2 rins, e a gordura que está sobre eles, que está sobre as tripas, e o redenho de sobre o fígado, com os rins tirará, como se tira do boi do sacrifício pacífico, e o sacerdote queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho e toda a sua carne, com a sua cabeça, e as suas pernas, e as suas entranhas, e o seu esterco, todo aquele novilho levará fora do arraial a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará com fogo sobre a lenha, onde se lança a cinza se queimará. Mas se toda a congregação de Israel errar, e o negócio for oculto aos olhos da congregação, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não deve fazer, e forem culpados, e o pecado em que pecarem se for notório, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado, e trará diante da tenda da congregação. E os anciãos da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e degolar-se-á o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho à tenda da congregação, e o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue, e espargirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. E daquele sangue porá sobre as pontas do altar, que está perante a face do Senhor na tenda da congregação, e todo o resto do sangue derramará na base do altar do holocausto, que está diante da porta da tenda da congregação. E tirará dele toda a sua gordura, e queimá-la-á sobre o altar, e fará este novilho como fez ao novilho da expiação. Assim lhe fará, e o sacerdote por eles fará expiação, e lhe será perdoado o pecado. Depois levará o novilho fora do arraial, e o queimará como queimou o primeiro novilho. É a expiação de pecado da congregação. Quando um príncipe pecar, e por erro obrar contra algum de todos os mandamentos do Senhor seu Deus, naquilo que não deve fazer, e assim for culpado, ou se o seu pecado no qual pecou lhe for notificado, então trará a sua oferta um bode tirado de entre as cabras, macho sem mancha, e porá a sua mão sobre a cabeça do bode, e o degolará onde se degola o holocausto, perante a face do Senhor, expiação do pecado é. Depois o sacerdote, com o seu dedo, tomará do sangue da expiação e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então o resto do seu sangue derramará na base do altar do holocausto. Também queimará sobre o altar toda a sua gordura, como a gordura do sacrifício pacífico. Assim o sacerdote por ele fará a expiação do seu pecado e lhe será perdoado. E qualquer outra pessoa do povo da terra que pecar por erro, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, e assim for culpada, ou se o seu pecado no qual pecou lhe for notificado, então trará por sua oferta uma cabra fêmea, sem mancha, pelo seu pecado que pecou, e porá a sua mão sobre a cabeça da oferta pela expiação do pecado, e a degolará no lugar do holocausto. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do seu sangue, e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, e todo o resto do sangue derramará na base do altar. E tirará a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, e o sacerdote queimará sobre o altar por cheiro suave ao Senhor, e o sacerdote fará propiciação por ela, e lhe será perdoado o pecado. Mas se pela sua oferta trouxer uma cordeira para expiação do pecado, sem mancha trará, e porá sua mão sobre a cabeça da expiação do pecado, e a degolará por expiação do pecado no lugar onde se degola o holocausto. Depois o sacerdote com seu dedo tomará do sangue da expiação do pecado e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então todo o resto do seu sangue derramará na base do altar, e tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico. E o sacerdote a queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas ao Senhor. Assim o sacerdote por ele fará expiação dos seus pecados, que pecou, e lhe será perdoado o pecado. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo a voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja que ouviu ou que soube, se não denunciar, então levará sua iniquidade.
ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de besta imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ou ainda que lhe fosse oculto, contudo será ele imundo e culpado. Ou quando tocar a imundície de um homem, seja qual for a sua imundície com o qual se faça imundo, e lhe for oculto, e o souber depois, será culpado. Ou quando alguma pessoa jurar pronunciando temerariamente com os seus beiços para fazer mal ou para fazer bem em tudo o que o homem pronuncia temerariamente com juramento, e lhe for oculto e o souber depois, culpado será numa dessas coisas. Será, pois, que, culpado sendo numa dessas coisas, confessará aquilo em que pecou, e a sua expiação trará ao Senhor pelo seu pecado que pecou, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha pelo pecado. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado. Mas se a sua mão não alcançar o que bastar para o gado miúdo, então trará em expiação da culpa que cometeu ao Senhor 2 rolas ou 2 pombinhos, um para expiação do pecado e o outro para o holocausto, ou os trará ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é para expiação do pecado, e com a sua unha lhe fenderá a cabeça junto do pescoço, mas não o partirá. E o sangue da expiação do pecado espargirá sobre a parede do altar, porém o que sobejar daquele sangue espremer-se-á na base do altar. A expiação do pecado é. E do outro fará holocausto conforme o costume. Assim o sacerdote por ele fará a expiação do seu pecado que pecou, e lhe será perdoado. Porém, se a sua mão não alcançar 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará pela sua oferta a 10ª parte de um efa de flor de farinha, para a expiação do pecado. Não deitará sobre ela azeite, nem lhe porá em cima o incenso, porquanto é expiação do pecado. E trará o sacerdote, e o sumo sacerdote dele tomará o seu punho cheio por seu memorial, e o queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas do Senhor. Expiação de pecado é. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado que pecou em algumas dessas coisas, e lhe será perdoado, e o resto será do sacerdote, como oferta de manjares. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor por expiação um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, para expiação da culpa. Assim restituirá o que ele tirou das coisas sagradas, e ainda mais acrescentará o seu quinto, e o dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, com o carneiro da expiação, fará expiação por ela, e ser-lhe-á perdoado o pecado. E se alguma pessoa pecar e obrar contra algum de todos os mandamentos do Senhor, o que não se deve fazer, ainda que não soubesse, contudo será culpada, e levará a sua iniquidade. E trará ao sacerdote um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, para a expiação da culpa. E o sacerdote por ela fará expiação do seu erro, em que errou sem saber, e ser-lhe-á perdoado. Expiação de culpa é. Certamente se fez culpado ao Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor, e negar o seu próximo que ele deu em guarda, ou que depois na sua mão, ou roubo, ou que retém violentamente ao seu próximo, o que achou o perdido, e o negar com falso testemunho, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois que, porquanto pecou e ficou culpado, restituirá o roubo que roubou, e o retido que retém violentamente, e o depósito que lhe foi dado em guarda, e o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre o que jurou falsamente, e o restituirá no seu cabedal. E ainda sobre isso acrescentará o quinto, aquele de quem é, o dará no dia da sua expiação.
E a sua expiação trará ao Senhor um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação. Para expiação da culpa trará o sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de qualquer de todas as coisas que fez, sendo culpada delas. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a carne, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e o porá junto ao altar. Depois de expirar suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. E esta é a lei da oferta de manjares. Um dos filhos de Arão a oferecerá perante o Senhor diante do altar, e dela tomará o seu punho cheio da flor de farinha da oferta e do azeite, e todo o incenso que estiver sobre a oferta de manjares. Então o acenderá sobre o altar. Cheiro suave é isso, por ser memorial ao Senhor. E o restante dela comerão Arão e seus filhos. Asmo se comerá no lugar santo, no pátio da tenda da congregação comerão. Levedado não se cozerá. Sua porção é que lhes dei das minhas ofertas queimadas. Coisa santíssima é, como a expiação do pecado e como a expiação da culpa. Todo varão entre os filhos de Arão comerá dela. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações das ofertas queimadas ao Senhor. Tudo o que tocar nelas é santo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: esta é a oferta de Arão e de seus filhos, que oferecerão ao Senhor no dia em que ele for ungido, a 10ª parte de um efa de flor de farinha pela oferta de manjares contínua, a metade dela pela manhã e a outra metade dela à tarde. Numa caçula se fará com azeite cozida e atrarás. Numa caçula se fará com azeite cozida. Com azeite cozida atrarás, e os pedaços cozidos da oferta oferecerás em cheiro suave ao Senhor. Também o sacerdote que de entre os seus filhos for ungido em seu lugar, fará o mesmo por estatuto perpétuo, pelo estatuto perpétuo seja, toda será queimada ao Senhor. Assim toda oferta do sacerdote totalmente será queimada, não se comerá. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: falarão os seus filhos, dizendo: esta é a lei da expiação do pecado. No lugar onde se degola o holocausto, se degolará a expiação do pecado perante o Senhor. Coisa santíssima é. O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá. No lugar santo se comerá, no pátio da tenda da congregação. Tudo o que tocar a sua carne será santo. Se aspergir alguém do seu sangue sobre o seu vestido, lavarás aquilo sobre que caiu no lugar santo. E o vaso de barro em que for cozida será quebrado. Porém, se for cozida em um vaso de cobre, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. Todo varão entre os sacerdotes a comerá, coisa santíssima é. Porém, nenhuma oferta pela expiação do pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação para expiar no santuário, se comerá, no fogo será queimada. Então, terminamos a nossa leitura, hoje, 29º dia da nossa campanha de leitura bíblica. Mais uma vez, peço que você persevere. A maioria das pessoas que desistem da leitura sequencial das Escrituras, quando chegam em Levítico e Êxodo, é uma barreira que normalmente é encontrada, ou elas pulam os 2 livros e continuam a leitura. Então, nesse sentido, eu peço a você que persevere. Tenha paciência, é uma leitura complicada, às vezes desanima de tanto põe na cabeça, arranca a cabeça, derrama sangue, põe sangue aqui e ali, mas Deus inspirou
escritores sagrados, moveu escritores sagrados para escrever esse texto inspirado por ele. Se Deus inspirou esse texto, então ele é importante para que nós saibamos. Então, continue perseverante. Amanhã, 30º dia de nossa leitura bíblica, da campanha de leitura bíblica humana, estaremos lendo, como é segunda-feira, não mais 4 capítulos como hoje, mas 3 capítulos. Então eu convido você amanhã a estar lendo Levítico capítulo 7, 8 e 9. Então nós estaremos juntos, se Deus assim o permitir.